Aleluia. Êxodo 14, eu vou ler com vocês aqui. RA, gosto da versão RA, obrigado mídia. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles vos acampareis ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão que os egípcios, que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram, só fazendo um parênteses, porque no capítulo anterior eles tinham liberado o povo para ir embora. As 10 pragas. Faraó falou assim: não quero mais vocês aqui. Não aguenta mais. Os nossos deuses aqui não têm poder contra o Deus de vocês. Porque cada uma daquelas 10 pragas foi para confrontar um Deus que os egípcios criam que era um Deus, só que não era. Porque o verdadeiro Deus é o nosso Deus, é o Jeová, é o Criador dos céus e da terra. Então cada praga que vinha era para mostrar que o nosso Deus era o verdadeiro Deus e que aqueles deuses que eles adoravam não eram. E quando teve a praga da morte dos primogênitos, Faraó falou: pode ir embora, Moisés, com seu povo. Os nossos deuses não são páreo para o seu Deus. Querendo dizer assim, vocês verdadeiramente têm um Deus que tem poder. O nosso Deus não tem poder. E liberou eles. Mas no dia seguinte, eles voltaram atrás, porque o povo já tinha saído e estava rumo ao deserto de Sinai. E eles falaram: não, vamos persegui-los e vamos trazê-los de volta. Eles são os nossos servos, eles são os nossos escravos, nós vamos trazer eles de volta. Esse é o contexto. E olha só o que eles disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitadamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que os filhos de Israel fizeram? O que eles fizeram? No momento que eles falaram: a nossa liberdade, o inimigo está tentando revogar. Estão querendo nos levar de volta para ser escravos. Senhor, nos ajuda. Eles eram escravos. Escravos têm arma? Não. Tem ferramenta de trabalho. Eles não eram um exército. Eles eram um povo que antes era servos e escravos, que foi libertado. Claro que quando eles saíram de lá, Deus deu graça aos olhos de todos os egípcios e deram bênçãos, abençoaram eles, eles despojaram os egípcios. E eles estavam indo lá para trazer de volta o povo e para tomar de volta tudo aquilo que eles tinham dado espontaneamente. Então o diabo não queria só escravizar de novo, colocando aqui espiritualmente falando. Ele queria trazer de volta como escravo e tomar de volta tudo aquilo que o povo tinha conquistado, que o Senhor tinha dado graça a eles para conquistar. Porque eles saíram do Egito riquíssimos, cheios de ouro, de pedras, de coisas preciosas, porque os egípcios davam: vai embora, o seu Deus está acabando com a nossa gente, vai embora, o Deus de vocês realmente é o verdadeiro Deus, ó, está aqui, toma ouro, toma pedra preciosa, toma, vai.
Pode adorar o seu Deus no deserto. A gente não está aguentando mais o Deus de vocês, porque o Deus de vocês é poderoso e nossos deuses não podem com ele. Amém? Então, olha só. Eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Tem muitas pessoas que têm medo, porque sabe quantos anos o povo já estava escravizado? 430 anos. Eles já estavam com a mentalidade de servos, mentalidade de escravos. Então, é melhor a gente continuar aqui como escravo, do que a gente se aventurar. Pelo menos aqui a gente tem onde dormir, pelo menos aqui a gente tem o que comer, a gente trabalha duro, mas pelo menos a gente tem um lugar para ficar. Mentalidade de escravo. Mas Deus enviou Moisés para libertar o seu povo dessa mentalidade de escravo. Mas eles ainda estavam se adaptando a essa nova realidade, que eles agora foram libertos pelo Senhor, foram salvos de Faraó. E na primeira dificuldade, eles já ficaram com medo. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje, livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Pastor Ade, olha só uma importância de um líder que está alinhado com a visão celestial. Se o líder não tivesse alinhado, o que ele ia falar? Gente, vamos correr, cava um buraco, se esconde, salva as crianças e tal. Ia ser aquele desespero. Mas um líder que confia no Senhor fala: aquietai-vos. Vede o livramento do Senhor que hoje Ele vos dá. Olha só, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quando tem um líder cheio do Espírito Santo, ele tem sempre uma palavra. Você chama lá o teu discipulador, o teu pastor: pastor, meu casamento está acabando. Olha, pastor, minha família está acabando, está assim, assim. Ele chega lá e não fala: vou contratar um advogado, viu? Você brigou com seu marido? Pode deixar, eu como seu pastor, vou contratar um excelente advogado. Você vai ficar com a casa, vai ficar com o carro, vai ficar com tudo. É isso que um bom pastor vai falar? Ele, cheio do Espírito Santo, vai falar o quê? O Senhor tem restauração para o casamento de vocês. E ainda mais, geralmente quem tem a presença do Espírito Santo já viveu coisas intensas com o Espírito Santo e vai falar: porque o que Deus fez na minha vida, como Ele restaurou meu casamento, como Ele tem abençoado meu casamento, Ele vai fazer ainda muito mais na sua vida. Alguém cheio do Espírito Santo é isso, e já libera uma palavra profética: o Senhor vai pelejar por vocês e vocês vão se calar. Isso é, vocês não vão precisar mais clamar, se desesperar. Vocês vão só observar o livramento do Senhor. Amém? Quantos líderes cheios do Espírito Santo nós temos aqui? Quantos discipuladores cheios do Espírito Santo nós temos aqui? Quantos profetas do Senhor nós temos aqui? Quantos servos e filhos de Deus que nós temos aqui? Aleluia! Glória a Deus! Porque lá na tua casa, homem, ao máximo, quando as coisas começaram a sair do prumo, você é o Moisés de lá. E você, cheio do Espírito Santo também, você vai declarar isso lá no teu lar. Amém, queridos? Seguindo aqui a narrativa, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo, diz aos filhos de Israel que marchem. Só que assim, né? Tinha um mar na frente. Deus falou para Moisés: por que vocês estão clamando? Será que o Deus que enviou aquelas pragas lá no Egito não há de dar o livramento para vocês? E tu, levanta a mão, está falando para Moisés, Deus falando a Moisés: levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que sigam
e entre nele. Serei glorificado em Faraó, em todos os seus exércitos, e nos seus carros, e nos seus cavalarianos. Deixa eu passar aqui coloca o 18 já, para a gente ganhar tempo. É o próximo agora, perdão. Então o anjo de Deus, 19, então o anjo de Deus, quem estava lá, diga assim, o anjo de Deus. O Senhor dá ordem aos seus anjos para acampar ao redor daqueles que o temem, para os livrar. Sempre que você estiver numa situação de dificuldade, se você confiar no Senhor, saiba que o anjo do Senhor vai estar acampado ao seu redor. Que ia diante do exército de Israel. Então o anjo estava indo na frente. O mar se abriu. O anjo estava indo na frente e o povo seguindo. Ele passou e se retirou para trás. Porque o mesmo anjo que te mostra o caminho é aquele que guarda que cobre a tua retaguarda, aquele que te protege, o anjo do Senhor. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por detrás dele. A nuvem, a cloud, a presença do Senhor que estava sobre eles, também se retirou e se colocou entre o povo de Deus e os seus inimigos. A presença do Senhor é que te guarda. É Ele que te guarda. Não pense que é o seguro do teu carro que guarda o teu carro. Não pense que é o seguro da tua casa que guarda a tua casa. Não pense que é o convênio médico que guarda a tua saúde. O Senhor que te guarda, através de todos os recursos que nós temos, mas é o Senhor que nos dá a guarida. E aí, eu não vou continuar a ler aqui, vou resumir para nós ganharmos tempo, porque a história é bem conhecida. O que aconteceu? O povo estava de frente do mar, não tinha para onde correr. Os egípcios estavam atrás perseguindo para levá-los de novo a escravos. E só tinha uma forma de eles escaparem da morte, através da mão do Senhor. E era no passar pelas águas. Havia o Mar Vermelho ali na frente. Eles já estavam salvos, já estavam, já tinham saído do Egito, mas eles estavam ali no limite. E diabo, que é a figura aqui representada por Faraó, falou assim: eu vou trazê-los de volta para serem escravos aqui. E tudo aquilo que eles receberam como presentes, eu vou tirar, vou tomar de volta. Mas o Senhor já falou, por que vocês estão clamando? O livramento completo vem no passar pelas águas. Quando passa pelas águas, é aí que vai acontecer o milagre. É aí que o exército dos inimigos vai ser derrotado. Porque naquele dia, o mar se abriu. O povo passou e chegou do outro lado a pé enxuto, seco. Mas as águas se fecharam sobre o exército inimigo e eles todos morreram. E como Moisés disse, os egípcios que você hoje vê, os inimigos que estão te perseguindo, que você hoje vê, vocês nunca mais verão. Batizando-os, tome posse disso pela fé. Talvez tem coisas que estão perseguindo vocês, situações que estão perseguindo vocês. Talvez, já é notório aqui o testemunho da Tina. Você me permite aqui falar para todos, Tina, da libertação que você teve. A Tina fumava, quantos anos, Tina? Mais ou menos, você fumava já? 31 anos, né? E ela fumava cerca de 3 maços por dia, há 31 anos. Assim como meu sogro também, fumou muitos anos, Seu Antônio? 50 anos, mais ou menos, fumou. E o Senhor libertou ele também. Mas enquanto não passa pelas águas, o que o diabo fala? Não. Como assim a Tina não está gastando mais dinheiro com cigarro? Como assim? De vez ela ir lá no bar e comprar o cigarro, ela vai lá e oferta na casa do Senhor e pessoas são alcançadas através disso. Não, isso aí não está certo. A gente vai trazer ela de volta. E aí chega alguém lá,
Vai um cigarrinho aí? É assim, não é? Quando você, né? Quando você para de fumar, para de beber, tem sempre alguém por perto, né? Você fala assim, não, a partir de hoje eu não vou beber mais. E aí você está lá de boa, pula alguém de paraquedas do seu lado, abre uma cerveja com um copinho. Ô, meu amigão, posso pôr um copinho para você? Aí você fala, não, eu não estou bebendo mais. Como assim você não está bebendo mais? Você está falando isso porque é Brahma? Porque é Skol, sei lá, né? Então, qual que você gosta aí? Qual que é a melhor? Vou abrir então a melhor que você gosta. Aí, põe, você quer com colarinho ou sem colarinho? Ah, aquele calor e o diabo quer te aprisionar de novo. Né, Tati? O diabo quer, não sei qual é a prisão que você vivia antes. Cada um tem a sua batalha. Mas o Senhor fala, você vai passar pelas águas. As águas vão se fechar e você vai viver um novo tempo. Porque lá depois das águas, aqueles inimigos que te perseguiam e diziam, eles são os nossos escravos, já não terá mais poder, sabe por quê? Porque o anjo do Senhor, a nuvem do Senhor, está sobre vocês, está guardando, e vocês estão entrando em aliança com Deus por meio das águas, porque é o Senhor que te faz caminhar pelo meio das águas, passar pelo meio das águas, e lá é que os teus inimigos serão derrotados. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dessas pessoas que vão passar pelas águas hoje. E foi o que aconteceu, porque nunca mais os egípcios, que eram os senhores dos israelitas antes, tentaram trazê-los de volta. Já era. Tiveram outras provações, mas os egípcios nunca mais falaram assim, vão tornar a ser meus escravos. Lá, depois das águas, quem reinava e reina é o Senhor. E veio o Sinai, aonde eles estiveram frente a frente, face a face com o Senhor, viram a presença do Senhor, caminharam embaixo de uma proteção sobrenatural, tinha maná do céu, as roupas não rasgavam, o calçado não estragava, não tinha água no deserto, Deus fazia maná, a água da rocha, brotar, né? Água da rocha, e o Senhor cuidou. Só que o Senhor tinha prometido a eles que daria a eles uma terra que manava leite e mel. Isso é, uma terra farta, uma terra próspera. E essa mesma promessa o Senhor fez a nós também. E quando chegou o tempo, após 40 anos, Josué, sucessor de Moisés, chegou na beira do Rio Jordão, porque o Rio Jordão fazia divisa aonde eles estavam com a terra, com as promessas que Deus tinha feito a eles. Deus prometeu a eles que eles iriam viver uma vida de abundância, viver numa terra que mana leite e mel, uma terra próspera. A palavra do Senhor diz no Novo Testamento que nós vamos ter sim bênçãos lá no porvir, mas nós vamos receber ainda nessa vida 100 vezes mais aquilo que a gente tem semeado. Então nós temos vida abundante aqui e no porvir também, quando chegarmos lá no céu. Então, Deus tem uma terra que mana leite e mel para você hoje também. Talvez a terra que mana leite e mel seja um casamento feliz, seja uma família unida, seja um tempo de paz dentro da tua alma, porque você durante todos esses anos passou tempos de muita, às vezes, depressão, angústias, lutas. Deus tem um tempo de prosperidade para nós, essa é a promessa de Deus, uma terra boa, farta, que mana leite e mel. Só que entre as promessas de Deus e aonde nós estamos tem um rio. E fisicamente aquele rio que estava separando era o Rio Jordão. Josué chegou, o povo estava pronto para entrar na terra e tomar posse da terra, mas tinha algo que estava limitando. E para tomar posse eles tinham que fazer o quê? Diga comigo, passar pelas águas. Tinha que passar pelas águas. Tinha ponte naquele tempo lá? Não tinha. Como que ia passar milhões de pessoas por um rio onde não dava para passar? Com os animais, com as crianças, com tenda, com tudo. Não dava. Mas novamente o Senhor iria prover uma forma
de abrir as águas para seu povo entrar na terra da promessa. E Deus também tem águas para abrir, para que vocês entrem em tempo de promessa, da promessa que Ele fez. Às vezes Ele te disse, você vai ser um grande líder, um pastor, um evangelista. Você tem uma promessa, mas diante, entre você e a promessa tem um rio. Mas o Deus que abriu o Jordão para o povo de Israel é o mesmo Deus que está aqui para abrir as águas, para que você tome posse das promessas que Ele já te fez. Glória a Deus, aleluia. Quantos têm promessas de Deus? Aplauda o Senhor, aplauda. O Deus da promessa é o Deus que abre o mar e abre o rio para que a gente possa passar. E aí o que aconteceu? Que é aqui onde já quero me encaminhar para a parte final. Deus falou assim, Josué, não se preocupe. Todo o povo vai passar com o pé seco. Você vai pegar os sacerdotes e vai pegar a arca da aliança. Os sacerdotes vão colocar a arca sobre os ombros. E vão começar a caminhar, dá uma distância de 2.000 metros, 2.000 côvados, 1.000 metros, entre eles e o povo. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca simboliza a presença de Deus. Quando a presença de Deus vai à nossa frente, é Ele que abre. Quem foi à frente do povo de Israel? Desculpa, eu não formulei bem a pergunta. Lá é que vocês não estão lendo minha mente, né? Glória a Deus que isso aí é pecado, né? Adivinhação, leitura de mente, isso aí não é de Deus, não. Lá no Mar Vermelho, quem foi à frente do povo? Vamos de novo. Lá, quem foi à frente do povo? Tá. Um pouquinho de cada coisa, mas a resposta certa, o anjo do Senhor. Lembra que o anjo do Senhor foi à frente? E depois ele passou para trás para proteger? Mas quem foi na frente abrindo o caminho? O anjo, certo? A gente leu aqui, certo? Então o anjo do Senhor foi à frente. E agora no Rio Jordão, quem estava indo à frente? A arca, que é o quê? A presença do Senhor. Para abrir as águas, sempre a presença do Senhor vai à nossa frente. Então ele falou, os sacerdotes vão pegar a arca, colocar sobre os ombros, e quando eles pisarem, a planta dos pés pisarem nas águas, o rio vai começar a ser represado para o lado de cima, e a parte de baixo, o rio vai se abrir, as águas vão se abrir. Diferente do mar que teve que se abrir para os dois lados, o rio, a parte que descia foi represada, foi subindo um paredão de água, e a parte que descia, né, a água foi se escoando até ficar tudo a seco. E aí Deus disse a Josué, os sacerdotes vão com a arca até no meio do rio. E eles vão ficar parados no meio do rio. Enquanto a presença do Senhor está no meio, as águas não se fecham sobre nós. A palavra do Senhor diz que se nós tivermos que passar pelas águas, elas não nos submergirão. Mas por que que elas não nos afogarão? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a presença do Senhor está conosco. E se a presença do Senhor sai, as águas nos afogam. Então o que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa? A presença do Senhor. E aí os sacerdotes foram com a arca, ficaram parados lá, e o povo foi passando. O povo foi passando. Eu fico imaginando eles olhando aquelas águas, né, se acumulando ali, o povo passando e glorificando, e sei lá qual era a expressão deles. Para mim ia ser algo maravilhoso, né? Ver um Deus que se levanta do trono para pôr a mão ali, o dedo, ou sei lá, a unha ali, para represar um rio para eu passar. Glória a Deus. E todo o povo passou. Só que Deus falou assim, no lugar onde os sacerdotes estavam com a planta dos pés, pisando lá, naquele lugar, lá no meio do rio, onde a minha presença ficou parada, segurando as águas para o povo passar, seguro, vocês vão levantar, pegar, né, escolher 12 pedras. Cada um das tribos, cada um líder, vai pegar uma pedra e vai carregar para o outro lado.
Porque vocês vão, do lado de fora, erguer um memorial. Vai pegar aquelas 12 pedras, empilhar, fazer como se fosse um altar, para se lembrar que aquelas pedras vieram lá do meio do rio, onde a presença do Senhor segurou as águas para que eles passassem seguros. E o Senhor disse mais. Ele disse assim: e no lugar onde eles colocaram a planta dos pés e ficaram lá parados com a arca, lá dentro do rio, lá no mesmo lugar, você também vai erguer um memorial com 12 pedras lá. Então, resumindo, no lugar onde eles ficaram parados com a arca, aquela arca era de ouro, pesada, hein, gente? E eles ficaram lá, porque Deus falou assim, eles vão levar a arca sobre os ombros para sentir o peso da minha glória. A presença do Senhor, a glória do Senhor tem um peso. E só quem carrega a arca do Senhor, a presença do Senhor, sabe o peso da glória do Senhor. Faz a gente diminuir, ele crescer. Sabe que a gente não tem nada, mas ele tem tudo. E aí o que aconteceu? Ergueu aquele memorial. E quando os sacerdotes com a arca saíram do rio, o que aconteceu? As águas vieram e continuaram seu curso. E todo o povo já agora estava na terra prometida. Que agora era só tomar posse do que o Senhor já tinha dado. Mas eles já estavam na terra. Aquilo que estava causando obstáculo para eles conquistarem já tinha sido transposto, porque o Senhor parou as águas para eles passarem. Mas aí, sabe aquele altar que ficou lá no meio? O que aconteceu quando as águas voltaram ao normal? Lembra, né? Ficou 2 altares, 2 monumentos. Um no meio do rio e um eles pegaram para fazer fora do rio. Do meio do rio, o que aconteceu quando o rio voltou a encher de novo? Sumiu, sim. Mas ele estava lá? Estava lá no meio das águas, mas ninguém via. E as pedras eles levaram a Gilgal, que é a primeira cidade, onde eles levantaram o primeiro acampamento. Gilgal significa círculo, e círculo fala de aliança. Era o lugar onde a presença de Deus se manifestava, era o lugar onde, por exemplo, Samuel julgava o povo. Gilgal significa, era um lugar onde se formavam os profetas. Posteriormente, né, onde se realizavam sacrifícios, creio que até diante desse altar aí, né, que foi erguido, e que também era um lugar que representava a presença de Deus entre o povo de Israel, os israelitas. Quando eles iam se reunir para alguma coisa, lá nos tempos dos juízes, das tribos, antes da monarquia, eles iam a Gilgal, antes de Jerusalém, que Jerusalém foi estabelecida por Davi, mas antes o centro era Gilgal. E Gilgal fala de círculo. Foi lá em Gilgal que eles se circuncidaram novamente. Porque o povo que saiu do Egito, ninguém tinha circuncidado. E a circuncisão é a marca da aliança do povo com Deus. E agora nós vemos que tem um altar dentro das águas que ninguém vê. E um altar lá em Gilgal, que todo mundo que passa vê. E eles passavam e falavam, por que essas pedras aqui estão... Aí o pessoal falava, essas pedras aqui foram tiradas lá do meio do rio. Porque o povo, os nossos pais passaram a seco. Deus, ele fez as águas pararem, o nosso povo passou. E os líderes pegaram essas pedras, trouxeram e colocaram. Essas pedras são lá do meio do rio. E o povo passou a seco. Então nós falamos de 2 altares. Um altar visível e um altar invisível. E a vida de todo aquele que já passou pelas águas tem que ter esses 2 altares. Isso fala de um altar interior, que as pessoas não veem, mas os olhos do Senhor estão em toda parte. Se a gente descer as profundezas da terra, lá Ele nos vê. Então tem que ter um altar dentro do nosso coração. Lá na tua casa, lá na solidão, aonde ninguém te vê, quando você está de madrugada com o seu celular aberto, quando você está num lugar onde não tem mais ninguém, tem que ter um altar lá, que o altar representa a presença. Onde tem altar, tem a presença de Deus. Então tem que ter um altar interno, onde ninguém vê. Vocês podem olhar e falar assim para mim, olhar para mim e dizer, pastor Daniel é uma bênção, né? Um homem de Deus. Eu acho que ele nem peca, né? Eu acho que ele é quase um vice-querubim. Mas só Deus sabe o que tem dentro de mim. Será que eu sou isso realmente? Por fora vocês podem pensar isso, mas e dentro de mim?
Será que é assim que Deus me vê? Será que realmente eu não tenho pecado ou nos meus pensamentos não tenho intentado contra o Senhor? Será que eu não tenho desejado o que não devo? Será que eu não tenho tocado no que eu não devo? Mas quem vai poder dizer isso? Ninguém de fora, mas dentro de mim há um altar que precisa testificar que a presença de Deus está lá. E esse altar oculto cristão, ninguém está vendo por fora, mas Deus está. E agora vamos falar do altar externo. Esse altar externo é aquele que todo mundo vê. Antes você fazia tudo de errado. O que aconteceu com o senhor Moacir? Nunca mais veio aqui jogar um baralho com a gente. Você não está sabendo, não? Não, o senhor Moacir agora se batizou, está firme na igreja. É mesmo? É, ele se batizou, ele está firme. Não sei da sua vida, viu, senhor Moacir? Não sei se é isso, tá? Mas estou só dando um exemplo aqui, citando vocês, né? E esse daí que não sei o que, vivia falando palavrão, não fala mais. Você não sabe, não? Ele é crente agora, está indo para a igreja, se batizou. Você não viu a foto no Instagram dele, não? Ele se batizou, é crente mesmo, agora está indo na igreja. Olha lá a camiseta dele, ó. É uma tal de fonte de alívio lá, ó. É uma igreja que ele vai lá, está diferente, olha, agora ele está diferente. Olha, ele não está mais chegando atrasado, não fica falando palavrão, não fica mais fazendo nada que não deve. Olha, agora ele está diferente mesmo. Tem um altar exterior, aonde as pessoas vão ver e vão glorificar o nome do Senhor, porque vocês já passaram pelas águas. Eu quero aqui saber quem aqui já passou por essas águas e dentro de si há um altar para adorar ao Senhor, e do lado de fora também as pessoas podem ver a presença de Deus na sua vida. Deixa eu ver. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas, que, Senhor, através da sua vida glorifica o teu nome. Aleluia. E para nós finalizarmos mesmo, falando ainda do Jordão, tem alguém que antes de começar a cumprir e concretizar os planos eternos de Deus na sua vida, precisou passar pelas águas, precisou passar pelo Jordão. Quem, gente? Quem? Jesus. Jesus cresceu, obediência aos seus pais, dedicado, aprendia da lei, com certeza, porque aos 12 anos ele já discutia com os mestres da lei. Alguém dedicado ao Senhor, mas chegou o dia dele de passar pelas águas. E o seu primo, o profeta João Batista, estava lá batizando, pregando arrependimento e batizando as pessoas que se arrependiam. Porque o passar pelas águas implica uma mudança de vida, implica uma mudança total. Sair da mentalidade de escravo, do pecado, daquelas situações, dos vícios, das drogas, das compulsões, de tudo, e viver uma vida vitoriosa. E Jesus, ele não tinha problema com pecados, ele nasceu de uma concepção do Espírito Santo, de um nascimento virginal. Maria não tinha conhecido homem nenhum, ela concebeu do Espírito Santo. Mas antes de começar o seu ministério público, Jesus foi para as águas. E João Batista falou assim: Jesus, eu necessito ser batizado por você e você vem a mim para eu te batizar? Como que pode ser isso? Jesus falou: deixa que assim seja, para que se cumpra toda a justiça de Deus. E João foi e mergulhou Jesus lá naquelas águas do Jordão. A posição que fala lá do batismo, Jordão ele é um rio longo, né? Eu acredito que não foi no mesmo lugar onde os israelitas passaram, que os israelitas passaram perto de Jericó. Jesus já estava lá na Galileia, um pouco mais para cima, mas era o mesmo rio. Quando Jesus desceu as águas, foi batizado e voltou,
ele teve um encontro com quem? Com quem? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma de pomba. O céu se ouviu uma voz audível, não foi só ele que ouviu e falou, as pessoas também que estavam lá ouviram, falou que teve uma voz audível do céu que disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando há passagem pelas águas, Jesus estava literalmente sendo batizado. Ali o Pai estava dizendo, é meu filho, e eu envio o meu Espírito para estar sobre ele. E hoje aqui nesta manhã, sabe o que o Senhor está dizendo a cada um de vocês? Vocês são meus filhos amados, eu tenho prazer em vocês, e o Espírito Santo também descerá sobre a vida de vocês de uma forma sobrenatural. E não se assustem, se aqui nessas águas, pessoas levantarem, falando em línguas e sendo batizadas com o Espírito Santo, porque o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus, é o mesmo que está aqui nessa manhã, amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, aleluia!